Eu sou Mariana do terceiro ano e hoje eu vou apresentar um pouco sobre as teorias da relatividade e sobre o efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico ele foi observado primeiramente por Becquerel em 1839 e depois ele foi confirmado experimentalmente por Hertz, só que ele só foi explicado por Albert Einstein em 1905, porque o efeito fotoelétrico fazia algumas coisas que a física da época não era capaz de explicar. Por exemplo, a primeira coisa é, o efeito fotoelétrico só acontece em determinada frequência. E, de acordo com a teoria ondulatória, a fotoemissão deve ocorrer com qualquer comprimento de onda, somente aumentando a intensidade dele. Mas, na real, isso não é possível porque esse efeito fotoelétrico só ocorre com determinada frequência de luz. Então, tem que ter, tipo, uma frequência de luz específica para poder arrancar esse elétron do metal. E a segunda é que a energia cinética de um elétron e depende da intensidade da luz incidente. Isso na época não pode ser explicado porque, de acordo com a equação de Maxwell, para a intensidade, a magnitude do campo elétrico aumentaria, porque a força de um elétron é diretamente proporcional ao vetor campo elétrico, que faria com que a energia cinética de um fotoelétron aumentaria com a intensidade da luz. E, resumindo isso aí, a expectativa da física clássica era que, no efeito fotoelétrico, o número de elétrons emitidos dependeria da frequência e a energia cinética desses elétrons dependeria da intensidade da onda da luz. Então, mas o que é de fato o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é a emissão, ou seja, a ejeção dos elétrons que se encontram na superfície de uma placa metálica. E ela acontece por conta dos raios eletromagnéticos que incidem nessa superfície. Esses elétrons eles só podem sair dessa superfície quando a frequência for a mínima possível para fazer, no caso a frequência da luz, for a mínima possível para fazer com que eles se desprendam. Ou seja, essa frequência da luz tem que ser maior do que a energia de ligação dos elétrons e essa superfície do metal. Einstein e o prêmio Nobel. Ao contrário do que muitos pensam, o Einstein ele não ganhou o prêmio Nobel da Física por conta das suas teorias da relatividade, mas sim por causa da sua explicação sobre o efeito fotoelétrico. E, além do mais, as pessoas da época não conseguiam entender o que Einstein queria dizer com as suas teorias da relatividade. Então, Einstein, ele reafirmou que a luz é formada por pacotes de energias bem definidos, e no caso desse pacote de energias seriam os fótons. Então, a luz ela não seria contínua, ela seria formada por esses pequenos pacotes. E essa energia, ela só dependeria da frequência da luz que era incidida nele. Sendo assim, ele conseguiu explicar aqueles dois problemas que tinha na física clássica, porque ele começou a tratar a luz pelo seu caráter corpuscular, ou seja, como que ela é absorvida e emitida, não pelo caráter ondulatório como os outros físicos haviam feito. E outra coisa, os elétrons, eles sempre vão absorver por completo os fótons, ou seja, eles não podem absorver um fóton por metade ou em algum número quebrado. Porque como esse efeito fotoelétrico é meio que uma física quântica, e na física quântica os valores só podem ser números inteiros múltiplos de um número fundamental. Ou seja, vamos supor que 1 é um número fundamental, aí pode ser 2, pode ser 3, porque 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. E assim sucessivamente. E os elétrons, eles ficam ligados no metal pela energia de ligação. Igual eu havia dito antes, ele só se desprende desse metal, ou seja, só quebra essa ligação quando a frequência emitida da luz é maior que ela. E esse efeito fotoelétrico, ele possui duas equações que são as mais famosas. No caso, essas duas equações são as mais famosas, tem outras equações nesse efeito. A primeira dela é E igual a H vezes F, no qual calcula a quantidade de energia dos fótons, no caso E é a quantidade de energia, H é a constante de Planck, que vale 6 vezes 6 vezes 10 a menos 34, e F, que é a frequência da luz. Então, essa segunda equação, ela pode ser utilizada quando
a energia do fóton for grande o suficiente para poder arrancar esse elétron. E para calcular a energia cinética do elétron, é utilizada essa equação. No caso, K é a energia cinética dos elétrons, E é a energia do fóton, e esse símbolo aí, que eu não sei o nome, é a função do trabalho. Então, agora vamos começar a falar a introdução da teoria da relatividade. Então, o que fez Einstein pensar nessas teorias? A primeira teoria de Einstein ela teve origem em 1905, e ela foi uma reformulação de uma concepção de espaço-tempo feita anteriormente por Albert Michelson em experiências que ele fez com a luz. Nessa experiência, ele jogava um feixe luminoso na direção da velocidade da Terra e falava que essa velocidade seria maior de um feixe lançado, vamos supor, perpendicularmente na Terra. Só que depois de um tempo, ele percebeu que era impossível isso acontecer, porque a velocidade da luz ela independe do meio. Ou seja, depende do meio, sim, né? Depende da velocidade do meio que ela está sendo lançada. Porque ela sempre vai ser 300 mil metros por segundo. A teoria da relatividade restrita ela foi elaborada por Einstein no final do século XIX, início do século XX, e ela revolucionou os conceitos científicos de matéria, energia, espaço, tempo, luz e gravitação. Ela também definiu que as leis da física são as mesmas para qualquer parte do universo, que um fenômeno não pode ser examinado por si próprio, ele sempre tem que ser examinado em relação a outro fenômeno. Outra coisa é que a teoria da relatividade restrita, ela só é válida para referenciais inerciais, ou seja, aqueles no qual vale a lei da inércia, que são os referenciais parados ou aqueles que estão em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, essa teoria ela não vale para as trajetórias circulares nem para os objetos que adquirem alguma aceleração. A teoria da relatividade restrita ela tem dois postulados principais. O primeiro é sobre as leis da física, e elas são as mesmas em relação a qualquer referencial inercial. Vamos supor, se você está parado em um local, e outra pessoa que está sentada num trem em movimento constante. As leis para essa pessoa que está sentada dentro do trem em movimento constante será a mesma lei para aquela pessoa que está parada fora do trem. A segunda é sobre a constância da velocidade da luz, ou seja, a luz ela é independente. A velocidade dela sempre vai ser constante. Como eu havia dito antes, a velocidade dela é 300 mil metros por segundo. E ela adquire o mesmo valor em todos os referenciais inerciais. A partir dessa teoria, esta fez algumas observações e observou certas consequências. Por exemplo, o tempo ele é relativo. Vamos supor dois astronautas. Um está com o relógio, e na verdade os dois, eles ajustam o relógio no mesmo horário. Beleza, um está na estação espacial e o outro vai fazer uma viagem. Lógico, a uma velocidade gigantesca, né, até chegar na estação. Quando ele chega na estação, ele percebe que o relógio dele está atrasado. Isso porque, quando a velocidade aumenta, o tempo meio que desacelera. E é você fazer essa relação através da equação que é, fazer aqui, o tempo relativo, é dado por T, que é a velocidade do relógio. Não, como é que é? Então, igual eu havia falado, a equação do tempo relativo ela é dada por T, que é o período do relógio em movimento, igual a T inicial, que é o período do relógio que está parado, sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, que no caso é a velocidade referencial, sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Beleza. Outra coisa que ele pode observar é que o tamanho do objeto depende
o seu movimento em relação ao observador. Vamos supor que você tem dois objetos lá de mesmo tamanho. Quando um entra em movimento em relação ao outro, esse objeto parado vê esse objeto em movimento de um tamanho menor. Mas isso só é dado para objetos que estão sendo vistos paralelamente, ou seja, se você vê de modo perpendicular, essa lei não vai valer. E também pode ser representado através de uma equação, no qual é L, que no caso é a velocidade do... Velocidade não. É o comprimento do objeto em movimento, igual a L inicial, que é o comprimento do objeto parado, vezes a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, que é a velocidade do referencial, sobre c ao quadrado, e é a velocidade da luz, né, que a gente já sabe que é 300.000 metros por segundo. Beleza. Outra coisa que Einstein observou foi que a massa ela aumenta junto com a velocidade. Então, vamos fazer outro exemplo. Você está dentro de um elevador com uma balança. Se o elevador estiver parado, você vai ter seu peso normal. Se você tem 80 quilos, continuar tendo 80 quilos. Caso o elevador suba e você esteja em cima da balança, o seu peso vai aumentar, porque você vai fazer uma pressão em cima da balança. Mais ou menos isso. E quando o elevador desce, vamos supor que a corda dele desprendeu. Aí, seu peso vai diminuir. Praticamente, dependendo da velocidade que ele está descendo, seu peso vai diminuir tudo, porque você e a balança vai estar flutuando. Mas, vamos supor, né, que você está descendo lá e continua em cima da balança, mas seu peso vai diminuir, porque você vai fazer uma pressão menor. Você vai levantar. E a última observação que Einstein fez foi que o tempo e o espaço, eles não podem ser observados separadamente. Eles apenas são duas direções diferentes, as 4 dimensões do espaço-tempo. E Einstein também foi responsável por criar a fórmula mais famosa da física, que é E igual a mc ao quadrado, no qual ele faz a transformação de energia em massa, ou de massa em energia e vice-versa. Então, E é o valor da energia, M é o valor da massa, e C é a velocidade da luz do vácuo, que é 300 metros por segundo. Aqui, eu deixei um exemplo aqui para poder ficar mais fácil, toda essa teoria da relatividade restrita. Então, nesse exemplo, tem uma pessoa parada na ferrovia, enquanto um trem passa com uma pessoa localizada no ponto médio desse trem. Aí, tem 2 raios. Um na parte inicial do trem, na extremidade inicial, e outro na extremidade final. Aí, para você que está observando da ferrovia, esses raios, eles caem no mesmo momento, porque estão à mesma distância de você, beleza. Só que para a pessoa que está localizada nesse ponto médio, dentro do trem, ela vai enxergar o raio da frente caindo primeiro do que o raio de trás. Por quê? Porque esse raio, como o trem está cá, vamos supor, aí o raio que cai aqui vai cair primeiro, porque meio que o trem está indo em direção a ele. Esse raio de trás ele vai demorar um tempo maior, ele vai ter que acompanhar a velocidade do trem. Isso é um exemplo bom, né? Mas é isso daí para poder entender a relatividade. Então, agora a gente vai para a última parte do trabalho, que é a explicação sobre a teoria da relatividade geral. Mas antes de falar sobre ela, a gente tem que voltar um pouco no passado e nos pensamentos de Newton. Então, Newton ele acreditava que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos. Ou seja, era essa força que fazia com que os objetos se atraíssem. Então, os objetos mais massivos atraíam uma maior quantidade de objetos, vamos por assim. Esse é o motivo da gente ficar com o nosso pé preso no chão. Por quê? Porque a gravidade da Terra, ela puxa a gente para o centro. E esse também é o motivo dos planetas girarem em torno do Sol. Porém, vamos supor que um dia o Sol desaparecesse por completo. Para Newton, os planetas eles iriam sair imediatamente da órbita solar. Por quê? Porque não teria mais nenhuma gravidade prendendo eles. Porque para ele, a gravidade era uma força imediata, ou seja, ela independia da distância entre os corpos. Porém, Einstein ele encontrou um problema nessa teoria de Newton, porque, de acordo com os cálculos dele, a coisa mais rápida do universo era a velocidade da luz, e nenhum corpo massivo poderia chegar nem perto dessa velocidade, ou a gravidade, por exemplo. Então, o que Einstein fez? Ele passou 10 anos só estudando, de 1905 até 1915, e ele formulou essa teoria da relatividade geral, onde ele juntou 3 dimensões do espaço com o tempo. Ou seja, ele formou esse tecido que é denominado como espaço-tempo. E esse seria o real motivo dos planetas girarem ao redor do Sol. Por quê?
Então, o que seria esse espaço-tempo? O espaço-tempo seria esse tecido formado pelas 4 dimensões, ou seja, as 3 dimensões do espaço mais a dimensão do tempo, onde poderia ser causado uma deformidade com os corpos mais massivos, vamos supor o Sol. O Sol, ele, ao entrar em contato nesse espaço-tempo, igual aqui nessa imagem, ele causa uma deformação nesse tecido. Aí, beleza. Essa deformação faria com que os planetas orbitassem ao redor dele, não seria exatamente a gravidade. Um exemplo que a gente pode fazer também é colocar, vamos supor, tem um lençol esticado e você coloca uma bola pesada lá no meio dele. Lógico, vai se deformar. Se você jogar uma bolinha com uma massa menor do lado, perto da curvatura, obviamente, ela vai desviar. Ou seja, o que afirma essa frase aqui. A matéria diz para o espaço como se curvar e a curva do espaço diz para a matéria como se mover. Ou seja, esse é o real motivo dos planetas girarem ao redor do Sol, por conta da sua massa e da deformação que ela causa nesse espaço-tempo. Essa teoria formulada por Einstein permitiu explicar desde a origem do universo até as órbitas dos planetas e a criação dos buracos negros. E foi isso.